Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Bhagavad Gita, a ciência suprema, e compartilhar sabedoria com as pessoas, com os seres humanos, com as almas que estão interessadas neste processo. Então, no último compartilhamento, no último áudio, eu falei porque eu vi no último vídeo aqui do YouTube, da Bhagavad Gita, eu falei o porquê que nós estamos ouvindo a Bhagavad Gita, né? Porque nós estamos ouvindo a Bhagavad Gita. É fantástico quando nós descobrimos, né, diante de todo esse processo de vida, que nós temos a oportunidade de evolução. E eu estou aqui fazendo a minha parte, né? A minha parte é buscar fazer a leitura, fazer o compartilhamento e ajudar as pessoas, as almas que querem evolução. Já aquelas que não querem, desculpe que a câmera está balançando um pouco, já aquelas que não querem, eu sinto muito, né? Porque é perder uma oportunidade de vida, né? A pessoa se eximir de ouvir a Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita, ela é algo muito diferente, não importa, isso é tudo. A mente, ela mente o tempo todo e ela quer trazer para nós, almas condicionadas, respostas, condicionamentos, desculpas, né? E a gente vai se deixando ir por essas condições e deixamos de fazer algo que é bom para a nossa alma, ou seja, investir na nossa espiritualidade, investir na nossa evolução, investir na nossa transcendência, sair dessa compactuação, é como se nós estivéssemos dentro de algo compacto, como, por exemplo, uma caixa, e estivéssemos presos nessa caixa, e nessa caixa a gente olha para todos os lados são os mesmos, e a gente se debate dentro dessa caixa querendo uma solução, e a solução ela só vai vir quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a evolução, quando a gente olha para o Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, e a gente, com amor, devoção e gratidão, a gente pratica serviço devocional. Ah, mas eu já passo a semana toda trabalhando. Isso não é serviço devocional, isso é serviço material. Você está fazendo um serviço porque no final do mês você vai ter um salário, você vai ter um pagamento. Mas se você pega o seu serviço material e você oferece os frutos do trabalho para Deus, Senhor Deus, quem você queira chamar, eu chamo de Krishna, o Supremo, a Suprema Personalidade de Deus. Eu te ofereço com amor, devoção e gratidão esse trabalho, e todos os frutos desse trabalho eu te ofereço para que o Senhor saiba que eu sou muito grata por essa oportunidade. Então, eu sou muito grata por estar aqui agora neste planeta, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, né? Com tudo que eu fui, com tudo aquilo que eu posso vir a ser. E a Bhagavad Gita é um caminho que corta atalhos, atalhos e atalhos, né? Hoje mesmo eu estava falando para uma amiga que eu já pesquisei algumas religiões, no sentido de participar, fazer algumas leituras e de fazer tratamentos e de estar dentro da... Sou muito grata, porque tudo são caminhos que levam à nossa melhoria. E na Bhagavad Gita foi onde eu encontrei essa resposta certeira, essa resposta de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso servir melhor a Deus. Deus é uma pessoa, Deus tem o seu yoga,
da pessoa suprema, a forma da gente se unir a Deus através de yoga. Yoga significa união. E a Bhagavad Gita traz essa iluminação, essa tocha da iluminação. É como um mantra que eu sempre faço antes de iniciar a leitura. Om Agyana Timiranda Syagyana Janasa Lakaya Shakshumilitayana Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Guruve Namaha. Então, esse mantra em sânscrito, a tradução em português diz: embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências. Por quê? Porque o mestre, ele escreve as escrituras, ele traz essas escrituras sagradas de sucessão em sucessão e chega até as nossas mãos. E quando chega às nossas mãos, eu não quero ouvir, eu quero, em vez de ouvir, eu quero fazer outras coisas, eu quero me condicionar mais, eu quero viver mais os meus problemas achando que eu vou resolvê-los com a minha força, e não vou. Eu vou resolver se eu chamo Deus para participar da minha vida e para que Deus possa me mostrar a solução, porque nada nesse mundo foi criado por mim, mas sim por Deus. Então Deus sabe de tudo, então Deus vai trazer essa solução. Então aqui na introdução da Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 14, né? Nós vamos falar da yoga da pessoa suprema, que essa yoga está no sol, está nos planetas, está no fogo da digestão, né? Como vai ser lido agora este verso, está em tudo, está em todos, e tudo vem de uma fonte chamada Krishna, chamada a Suprema Personalidade de Deus e suas divinas expansões plenárias e seus departamentos divinos, né? Verso 14, nos corpos de todas as entidades vivas, eu sou o fogo da digestão. Capítulo 15, verso 14. E me uno ao ar vital que sai e entra para digerir as 4 espécies de alimentos. Então, minha gente, veja bem. Deus diz, nos corpos de todas as entidades vivas, eu sou o fogo da digestão. Então, Deus, ele é o fogo que digere os alimentos. Por que Deus é o fogo que digere os alimentos? Porque quem criou este corpo? Quem formulou esse corpo? Foi a medicina da Terra, que se perde muitas vezes com os milagres, que se perde muitas vezes com as coisas que eles dizem que não tem cura e depois se cura, que se perde muitas vezes com muitas coisas, porque na realidade os médicos são fantásticos, mas eles são almas condicionadas e eles estão condicionados e eles não sabem de tudo, porque eles não são deuses, eles não são Deus, eles são almas condicionadas, então eles vão estar condicionados também ao seu estudo, que é limitado. Então, Krishna, Deus diz, eu sou o fogo da digestão. Então, Deus digere esses alimentos através do sistema de digestão. Ele une ao ar vital, que é a respiração, que o ar entra e o ar sai, para que eu possa digerir esses 4 tipos de alimentos. Aí, Srila Prabhupada, que organizou toda a Bhagavad Gita, que faz o comentário, ele diz, de acordo com a filosofia védica, com a escritura védica, sabes que há um fogo no estômago que digere todo o alimento enviado para lá. Isso todos nós sabemos, que tem um fogo que digere os alimentos. Quando o fogo não está queimando, não há fome. E quando o fogo entra em ação, sentimos-nos famintos. Então, tudo está coordenado. O que é que Srila Prabhupada está dizendo aqui? Que tudo é coordenado pelo sistema que criou o corpo, criou os órgãos, criou a circulação sanguínea, os neurônios, o cérebro. A alma vem e entra nesse corpo. Esse corpo foi criado por alguém. E esse alguém é a pessoa suprema, esse alguém é o setor da criação de Deus, chamado de Brahman. Em qualquer caso, esse fogo é representante da suprema personalidade de Deus. Então, Deus é o representante de todo o sistema em nosso corpo, todo o sistema físico, do nosso campo físico, dos nossos órgãos, de tudo que circula aqui dentro deste corpo material. Portanto, a entidade viva não é independente em seu processo digestivo, pois o Senhor ajuda a digestão de todos os tipos de alimentos. A não ser que o Senhor Supremo a ajude a digerir, não há possibilidade de ela comer. Ele destarte, produz e digere o alimento e, por sua graça, estamos desfrutando a vida. Quem criou os alimentos? Frutas,
folhas, sementes, grãos, animais, que infelizmente nós matamos para comer, e quando a gente cresce um pouco na evolução, a gente entende que não devemos comê-los, e sim dar amor e carinho, porque em cada animal existe uma alma ali dentro, no corpo do animal, e por aí se vai. Então, por isso que nós nos tornamos vegetarianos, porque nós comemos alimentos frescos, legumes, né? E tudo isso foi criado por Deus, e ali estamos estamos numa ressonância com Deus, porque Deus vai nos ajudar a nos alimentar, Deus vai ajudar a digerir, Deus vai ajudar a respirar, Deus vai ajudar a nos movimentarmos, porque nossa alma está aqui no corpo, e quando o corpo adoece, a alma também está passando por esse processo, não digo fisiológico, mas todos os campos que existem, espiritual, mental, emocional e físico, o corpo físico recebe a demanda de todos esses outros corpos, e assim a gente adoece e purifica para fazer essa limpeza e essa purgação dessas toxinas que estão no corpo físico. Há 4 espécies de alimentos, alguns são sorvidos, outros são mastigados, outros são lambidos e outros são chupados, e ele é a força que digere cada um destes. A fruta, quando a gente come, né? Outros a gente ingere em líquido, outros a gente saboreia através do sistema da língua, né? De saborear, do prazer em comer os alimentos. Então, tudo está voltado para a criação divina, sem exceção. Verso 15. Eu estou situado no coração de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Então, quando entramos neste corpo, nós esquecemos quem fomos numa vida passada, no momento passado. A gente se esquece até o que a gente fez ontem. Então, a gente se esquece de muitas coisas. E aí vem esse esquecimento, e às vezes vem a lembrança, e às vezes vem um conhecimento da Bhagavad Gita, para que a gente evolua e possa entender exatamente o que Deus está nos dizendo nessa canção do Supremo. Através de todos os Vedas da filosofia védica, é a mim que se deve conhecer. Então, eu não devo conhecer nada além de Deus. Mas como é que eu posso chegar a Deus através de uma filosofia que encurta esse caminho? Através da filosofia védica. Ela vai trazer a verdade absoluta, que é o próprio Krishna, que é o próprio Deus, no mantra Om Tat Sat. Om Tat Sat significa suprema personalidade de Deus, suprema verdade absoluta, que além de Deus não existe nada além da verdade absoluta, né? Na verdade, eu que organizo toda essa filosofia védica e sou aquele que conhece também os Vedas, que foram os primeiros habitantes do planeta Terra há muitos anos, há milhões de anos atrás, né? Onde tudo se organizou diante daquilo que Deus quis para o planeta Terra. Então, nós devemos entender que Deus está no topo de tudo, de todas as filosofias, de tudo. Jesus fala na Bíblia, dos ensinamentos dele. E quem que Jesus quer que nós conheçamos através dos ensinamentos da Bíblia? Deus. Então, tudo. Não adianta a gente correr em círculo, porque a gente nunca vai chegar ao ponto. Então, quando a gente decide chegar ao ponto vital, perdão que meu gatinho veio aqui, balançou a câmera, nós decidimos estudar sobre Deus e nós decidimos buscar esse entendimento. E o primeiro entendimento é: o Senhor Supremo situa-se como testemunha Paramatma nos corações de todos, e é Ele que dá início a todas as atividades. Então a gente acha que a gente é independente, que a gente anda, que a gente faz, que a gente fala, que a gente dança, mas Deus é quem está coordenando aqui nosso coração, através desse sistema sistêmico, divino, instalado e criado pelo processo divino da criação, que nós devemos estudar também para entender de onde a gente veio. Mas a gente estuda? Não, a gente quer saber só de condicionamento material, e é por isso que a gente não sai dessa ignorância material. A entidade viva esquece tudo o que aconteceu em sua vida anterior, mas ela tem de agir segundo a orientação do Senhor Supremo,
que testemunha todo o seu trabalho. Então, aqui está bastante claro. Nós viemos, estamos aqui, nós tivemos atitudes passadas e nós aqui estamos querendo melhorar-nos de vida espiritual através de uma limpeza de nossas atitudes passadas para exercer a nossa missão. E é o nosso Dharma, comumente chamado de Dharma, que é a missão, e o Karma, que é a reação dos frutos nossos do trabalho, os frutos de uma vida passada e os frutos dessa vida presente, porque nós vivemos em eterno movimento, pensamento e emoção, e nós vamos nos sujando ou nos limpando de acordo com a nossa orientação espiritual. Por isso, tudo começa a trabalhar de acordo com as nossas ações passadas. O conhecimento necessário lhe é suprido, assim como a lembrança, e também esquecemos sobre nossa vida passada, porque isso faz parte do sistema de Deus. Imagine se você, do sistema divino, do aplicativo divino de Deus, que criou toda essa estrutura, né? Então, imagina se você viesse aqui e você se lembrasse que numa vida passada você não foi uma pessoa legal, vamos dizer assim. Como é que você ia viver nessa? Não, esqueça. Trate agora de viver as suas dificuldades e sair delas e se iluminar, né? Os Vedas nos dão a direção correta para que possamos organizar nossa vida e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Os Vedas ensinam a respeito de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e Krishna sobre sua encarnação, como várias formas de Deus que existem. Deus tem vários nomes, vários passatempos na filosofia védica, eu estou estudando alguns, com professores e mestres autorizados, e ele tem suas divinas expansões plenárias, para que em cada setor ele possa... Você acha que é fácil? Vamos pensar só em termos de planeta Terra. É fácil coordenar o planeta Terra materialmente? Olha a bagunça que é. Dos presidentes, dessa política e blá, blá, blá. Não vamos entrar nesse setor. Mas é difícil organizar o mundo material, mas o mundo espiritual ele é organizado, porque ele é organizado por um presidente mundial de todas as galáxias, sistemas planetários, estrelas, inclusive do planeta Terra, do planeta Sol, do planeta Lua, porque tudo está organizado sob a direção do Supremo Deus, então não há falhas, mas aqui na matéria há milhões de falhas, né? Então, Krishna é o Senhor Supremo e ele é tão completo que para ajudar a alma condicionada que somos nós a salvar-se, nos fornece e digere o alimento e testemunha a nossa atividade e nos dá o conhecimento sobre a forma dos Vedas. E assim, sendo a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna ensina o Bhagavad Gita, assim ele é digno de ser adorado pela alma condicionada. Assim Deus é muito bom e muito misericordioso, então eu não tenho o que comentar. Deus, ele nos dá o alimento, ele faz com que a gente faça a digestão através do fogo, ele testemunha as nossas atividades, ele nos dá os conhecimentos, ele nos traz a filosofia védica dos Vedas da Índia. E por que da Índia? Porque tudo começou lá, porque os Vedas foram os primeiros habitantes do planeta Terra. Você pode pesquisar em história, você vai chegar lá, né, se você for por uma fonte autorizada e não por uma fonte que não é digna de ser ouvida, porque hoje existe muita coisa que não é digno de ouvir na internet. Você procura ouvir a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é onde o Senhor Supremo ensina a verdade suprema, a verdade da ciência suprema, e é assim que devemos adorá-lo e buscar sairmos dessa condição inferior de limitação, de ignorância, sem sabermos de nada. E mesmo que estejamos aqui querendo saber de tudo do plano material, ainda assim é limitado. Porque nós não temos essa condição de saber de tudo, porque quem sabe de tudo é Deus. Supremo Krishna, na filosofia védica, então devemos adorar Deus e agradecer a Deus para que Deus nos dê a misericórdia, para que a gente possa esquecer o que passou, viver o nosso recomeço espiritual e voltar ao nosso trabalho para Deus. E assim a gente possa ter inteligência para partir do ponto onde Ele nos deixou na última vida, para frente, para cima, em direção a Deus. Então, assim a entidade viva
não só goza ou sofre neste mundo conforme o que é lhe imposto por Deus, pelo Supremo, situado localmente no coração, mas também recebe de Deus a oportunidade de compreender a filosofia védica Bhagavad Gita. Se alguém leva a sério a compreensão do conhecimento védico, Krishna lhe dá a inteligência necessária, porque ele quer que o conhecimento védico seja compreendido. Porque a gente precisa compreender Deus, precisa compreender Krishna, precisa compreender os porquês, precisa compreender os sofrimentos, as dores, e tudo isto está aqui na Bhagavad Gita. Eu já estudei uma vez, já fiz um curso, estou lendo pela segunda vez e estou publicando, com a permissão de Deus, aqui no Easy Espiritualidade. Já estou no capítulo 15, mas eu comecei lá do começo. Está tudo aí no Easy Espiritualidade, como provas reais, materiais. Então, minha gente, vamos estudar a Bhagavad Gita, vamos ler a Bhagavad Gita. Se sim ou não, eu estarei aqui dando continuidade ao meu trabalho e agradeço a Deus essa oportunidade. Eu estou fazendo para Deus e não para mais além de que fazer e querer receber resultados e de frutos, isso, aquilo, aquilo outro, não. Amor, devoção e gratidão por este trabalho, por Deus, pela Bhagavad Gita, e também para que a gente possa compreender a personalidade de Deus, porque não existe outro caminho a não ser a Bhagavad Gita. Existem várias e várias e várias filosofias, tradições religiosas, mas eu encontrei aqui, e eu acredito que se vocês quiserem encontrar, vocês também vão encontrar. Com gratidão, encerro mais um dia, passou 1 minutinho e meio. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.